Então, boa tarde a todos, rogando a Jesus que esteja conosco nesse instante, em vibrações maiores da espiritualidade amiga, e que nesse momento em que estamos refletindo sobre o Evangelho, as vibrações possam se reunir e favorecer a todos aqueles que necessitam desse lenitivo, dessa centelha de luz, no dia de hoje, no momento de agora, que a espiritualidade possa socorrer a todos e que a paz esteja conosco e seja endereçada também ao nosso irmão Josimar, que se encontra no hospital evangélico em tratamento, que ele receba a visita da espiritualidade também. Rogando a Jesus que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, pessoal. O tema que nós propomos para a tarde de hoje está no Caminho, Verdade e Vida. Comentários do Emmanuel, chamado Cristão e o Mundo. Nós não temos a pretensão aqui, né, de explicar nada que Emmanuel já explicou, mas refletir e divulgar, né, dentro da doutrina esses esclarecimentos de luz que o benfeitor Emmanuel nos trouxe, né, através das mãos abençoadas do nosso Chico Xavier. E o título é bem sugestivo quando fala do cristão e o mundo, porque nós vamos ver a vinda de Jesus nos trazendo a boa nova. E assim que Jesus estabelece, né, sua doutrina, através dos seus exemplos, começou as suas falas, os apóstolos tiveram essa tarefa e outros foram trazendo para nós até os dias atuais a lição do Evangelho, o esclarecimento que Jesus nos oferece, né, para a nossa relação com o mundo corporal. Segundo a doutrina, né, dos Espíritos, a doutrina vem nos esclarecer, né, de onde viemos, para onde nós vamos e a nossa relação com o mundo corpóreo, por que aqui estamos. E essas explicações de Emmanuel, ela vem nos auxiliar na compreensão do Evangelho, através de um versículo, né? Ele escreveu páginas lindas, através de um só versículo para, para o nosso entendimento. Então, aqui, um comentário de Emmanuel, ele fala sobre aquele que passa a conhecer o Evangelho, ou seja, o cristão, que se torna cristão. Então, ele fala que muitos de nós vivemos apartados, né, desse entendimento do Evangelho, vivendo uma vida que o mundo vem nos oferecer sem essa preocupação, ou sem esse foco, ou esse olhar voltado para a espiritualidade, ou para a continuação da vida. Então ele fala que das coisas corriqueiras ninguém toma conhecimento. Mas quando a gente começa a buscar o Evangelho de Jesus, cada um à sua maneira, a seu modo, ou se declara cristão, ou se interessa pelas coisas espirituais, ele fala que passa a ser mais observado, né? Então ele fala que milhares de olhos se voltam para a pessoa que antes, né, não tinha olhar nenhum voltado para ele quando estava na ignorância. Eu acredito que Emmanuel nos coloca isso aí, né, sobre a nossa responsabilidade, né, de levar o Evangelho, de exemplificar o Evangelho. E ele se baseia, para nos trazer essa lição, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 28, onde ele disse assim, restem, né, o Emmanuel coloca para a gente seguir, então, restando as nossas observações de ouvir as sublimes palavras de Jesus, quando ele nos fala, né, primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga, que é a semente aqui, ele traz para a gente como o início de tudo, né? Vamos imaginar uma plantação de milho, é uma sementinha, né, que vai ser depositada na terra, forma-se a espiga, depois a espiga se enche, né, com os milhos, que se torna um alimento para todos nós. E ele utiliza essa passagem de Marcos
para explicar essa questão do cristão, ou seja, né? Cada momento a gente está num estágio, e aquele que recebeu a semente do evangelho, ele cria uma estrutura e depois vai dar os frutos. Como ele compara as árvores e seus frutos, né? Nessa passagem, mais adiante, ele vai falar sobre a semente de mostarda, que é a menor semente depositada na terra, é a árvore, né? Então, para mostrar como que a gente precisa do trabalho, do cultivo da semente do evangelho em nós. Porque muitas vezes a gente só está com a sementinha, os frutos ainda não vieram e a gente se enche de empáfia achando que já estamos no trabalho cristão. Nós ainda temos muito que aprender para que nós possamos desenvolver cada vez mais. Mas, é como ele diz, tem a trajetória, a gente não pode perder as oportunidades, né, da plantação, né, do crescimento da semente, para que dê os frutos e venha essa colheita, né, o que o lavrador espera. Por isso que Jesus compara sempre o trabalho de Deus, o trabalho do Cristo é comparado a uma seara, né? A seara é grande. Então nós precisamos realmente entender essa passagem do Cristo com aqueles que têm contato com o Evangelho, nós que já tivemos esse contato com o Evangelho de alguma sorte. E ele fala do cristão no mundo. Nós buscamos também uma associação dessa lição no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, no item 16, quando ele fala sobre a árvore da vida. É uma das passagens que eu acho mais belas, né, da explicação que nos traz no Evangelho segundo o Espiritismo, pelas obras que reconhecem o verdadeiro cristão. Então, a gente já vê aí nesse capítulo, pelas obras, que é comparado a esse fruto, né? A fé sem obras é morta, como diz Tiago. Fala o tamanho, me mostra suas obras e eu te falo o tamanho da sua fé. Não adianta a nossa fé ser... Continuando, então, esse capítulo da árvore da vida é onde que nós recebemos dos espíritos, né, essa orientação, essa instrução dos espíritos. Então ele fala que há os assambarcadores do pão da vida, né, como há os do pão material, ou seja, aqueles que vêm desanimar, né, a nossa fé, há muitos que vêm de encontro a nos desviar, que isso tudo acontece, como a gente pode ouvir dos grandes, né, cristãos, como Chico Xavier, ele manteve aquele caminho reto e firme, nada o demoveu, porque houve os assambarcadores do pão, né, do pão da vida, que é o Evangelho. Houve aqueles que não conseguiram acompanhá-lo, houve aqueles que tentaram desviar, destituí-lo do caminho, né? E ele fala que o número deles é muito grande. Então ele fala que a gente não deve parar pelas sarças do caminho, né? E fala, não se colhe frutos dos espinheiros. Então a gente não pode ficar envolvido. O espinheiro envolve muitas vezes a gente. O que representa os espinheiros? As vicissitudes da vida, as dificuldades, né? As nossas experiências que nos fazem crescer, muitas vezes nos agarram. Mas ele fala, afastai-vos do que chamam para apresentar as sarças do caminho, segui os que conduzem à sombra da árvore da vida. Ou seja, que nos dá esse impulso para que a gente acompanhe, né, na verdade, aqueles que vêm. Mas vamos continuar. Então, a gente tem que procurar nas pessoas, né? Muitas vezes a nossa vivência do Evangelho é com o próximo. Ninguém vive o Evangelho como antigamente no confinamento, no recolhimento. A nossa vivência do Evangelho são nas nossas relações com o mundo corpóreo, como já nos explica o Kardec, e são as pessoas que estão no nosso caminho. Então, muitas vezes nós temos essa dificuldade da aplicação do Evangelho, porque o Evangelho, ele nos reporta a convivência. E conviver não é fácil, muitas das vezes, né? Então, nós temos que cuidar da vivência do Evangelho
com aqueles que nós compartilhamos a nossa trajetória, né? Então, a gente vai encontrar todo tipo de pessoa e nós também temos esses defeitos que nos impedem, mas viver como, ou ser orgulhosas. Então, o orgulho é pai de todos os vícios, é uma coisa que a gente tem que dominar em nós e não nos entregarmos com o orgulho do outro. Porque defeito também tem hora que vira competição, né? Ah, mas ele também é assim, eu também vou ser assim. Então, a gente não tem que compartilhar os defeitos. Então, nós vamos encontrar nos nossos relacionamentos, né? Com pessoas orgulhosas, pessoas egoístas, que são as duas chagas da humanidade, e com o esforço pelo evangelho da gente ir vencendo esses defeitos em nós mesmos, né? Nós temos pessoas pessimistas, que nós temos que lutar para não entrarmos numa sintonia negativa, principalmente o momento em que nós vivemos, né? Onde a gente precisa estar restaurando cada vez mais a nossa fé, a nossa esperança, saber da presença dos bons espíritos junto a todos nós da humanidade, né? Sabemos que Jesus está conosco, né? Cumprindo a nossa trajetória natural de um planeta de expiações e provas, né? Nós temos dificuldade, às vezes, com pessoa muito supersticiosa, né? Que se liga toda pelo lado negativo, né? Da superstição, e muitas vezes, na palavra do Evangelho, encontra-se aquele negócio, está me rogando praga, que às vezes são verdades que não chegam de encontro. Outras pessoas mal-humoradas. É difícil a convivência com pessoas mal-humoradas, porque o humor é uma coisa que a gente distribui e que a gente recebe. Então, são vigilâncias que nós temos que ter no dia a dia para que nós consigamos nos esforçar cada vez mais, né, de implantar o evangelho na nossa vida e no nosso coração. Então, às vezes, essas pessoas, ou que nós convivemos, ou mesmo nós, né, que ainda abrigamos esses sentimentos ou esses comportamentos em nosso coração, né, nós temos que começar essa libertação para que o evangelho seja vivido melhor no mundo. E tanto é que André Luiz, no livro Sinal Verde, ele tem uma passagem lá que chama Pessoas Indelicadas, que ele vai relacionando todas essas dificuldades de convivência no cotidiano para que nós tenhamos uma reflexão de não sermos dessa forma, né? Então, nós precisamos observar muito nos nossos relacionamentos quais as dificuldades que nós temos na vivência desse evangelho para que a gente possa esforçar cada vez mais de superar, né, a nós mesmos para que possamos compreender e conviver com o próximo e fazer o melhor que pudermos, né? Então, nós temos vários tipos, aqui só foi para dar uma ilustração para nós. E nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o capítulo Sede Perfeitos. Ali também, à luz do Evangelho de Jesus, né, nos dá a orientação dos esforços que temos que fazer para que possamos iniciar ou buscar essa perfeição que Jesus nos traz no seu Evangelho. Então, a primeira coisa que ele trata é do homem de bem, né? O que seria o homem de bem? O próprio nome já diz, né? Que faz o bem, o homem de bem, né? E mais ele fala que é o que cumpre a lei de amor, de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Essa das leis morais é as três leis que vêm juntas para nós, né? Justiça, amor e caridade. Então, já nos dá a dica de onde nós temos que nos esforçar na sua maior pureza. E também nos traz no Sede Perfeito os bons espíritas, que é uma coisa que a gente usa bastante todo dia na nossa fala e que tem que ser no esforço, como fala aqui, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Então, não tem como a gente sair. Muitas vezes a gente só fala, o verdadeiro espírito é aquele que esforça para domar suas más tendências. Sim,
mas primeiro tem que ter uma transformação moral. Nós temos que buscar alguns valores, né, que está no Evangelho de Jesus para que a gente consiga domar as nossas más tendências, senão a gente não consegue. Então, é essa transformação moral que nós buscamos os valores morais mais elevados e que nos dá forças para que a gente venha a domar as tendências negativas que nós ainda temos em nós como espíritos em evolução. Outro ponto que coloca nas Instruções dos Espíritos nesse mesmo capítulo é sobre o dever. Né? Então, o dever coloca como obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida com os outros, o dever da vida. Ora, então muitas vezes a gente acha que tem dever com o outro. Não, o dever é nosso. Como nós temos relação com o próximo, né? Em seguida vai para os outros. Então, o dever é uma condição moral que cada um sabe de si, como diz a frase, né, muito comum. Cada um sabe a que veio, ou para que estamos aqui, quais são as obrigações que eu tenho, quais os deveres que eu tenho que cumprir, que eu tenha uma vida melhor e faça a vida dos outros melhores. Né? Aí a nossa relação com o mundo corpóreo, né? Mas é primeiro uma obrigação moral para com a gente mesmo, porque ele dá resposta à consciência. O dever é a lei da vida. Então, nós não viemos no mundo de expiações e provas, né, sem os deveres a cumprir, e por sinal são muitos, né? E nos dão alguns que, como Jesus nos fala, não se coloca fardo pesado em ombros frágeis, aqueles que nós temos condições de assumir, né? E um outro item que se coloca é a virtude nesse capítulo, né? Que é o mais alto grau do conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Então, ele fala que a virtude é o conjunto de todas as qualidades. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo qualidades positivas, que nos é orientada e trazida pelo Evangelho de Jesus, nós vamos ficando pessoas virtuosas. Pretendemos um dia, né, meus amigos? Mas aquela pessoa que já pratica o Evangelho na sua pureza, como fala do homem de bem, né, é considerado, fulano é muito virtuoso. Por quê? Ele tem muitas qualidades boas. E é um conjunto de qualidades. Segundo os Espíritos, a gente, conquistando a virtude, né, a nossa tendência é criar filhas das virtudes que já adquirimos. Nós vamos adquirindo outras virtudes. Nós vamos ter mais possibilidades de ser um homem de bem ou de fazer o bem. Então, por isso que a virtude é uma coisa a ser construída. Instruções dos Espíritos, continuando. Ele nos traz também uma outra boa dica para as nossas relações no mundo corpóreo, dos superiores e inferiores, né? Segundo o nosso entendimento, porque muitas vezes o inferior em funções na Terra é um espírito mais superior do que o outro, mas em tarefas, né? Como a gente define assim, eles colocaram, né? A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação que terá que prestar contas àquele que se acha investido. Então, como a gente tem uma visão muito material das coisas, né? A gente acha que nessas condições a pessoa tem um destaque maior, pode ser até na Terra, mas em espírito não deixa de ser uma tarefa, como também aquele que é subordinado. Porque se nós também, quando subordinados, fugimos aos nossos deveres, né, nós também caímos na mesma condição de não cumprimento das nossas obrigações. Então, todo aquele que tem uma superioridade em tarefas na Terra, de ordem material, ele tem aqueles que vêm ajudar ou concluir a tarefa, né? Então, ninguém trabalha sozinho. Então, aqueles que vêm junto têm a mesma importância no trabalho a ser realizado na sociedade. Então, a gente tem que ter consciência disso para a gente não fugir aos nossos compromissos, né? E, por fim, ele coloca cuidar do corpo e do espírito. Olha que cartilha boa que nos traz no Evangelho, para que a gente possa trabalhar melhor no orbe terreno, né? Antigamente, a maceração do corpo era uma questão de redenção espiritual.
Mas nós estamos caminhando para o final, e o que ele fala, esse momento que a gente estava falando de cuidar do corpo e do espírito, é um convite que nós estamos tendo agora na pandemia muito efetivo, que nós temos que ter, né, o cuidado com a nossa máquina física, né, com os protocolos já criados para a nossa conservação do corpo, para que a gente possa fugir dessa infecção, né, que está em massa e muito difícil de ser combatida. Nós temos toda uma cartilha do cuidado do corpo, e a espiritualidade nos traz toda a cartilha de cuidar do corpo e do espírito. Então, por isso que muitas vezes, cuidando só do corpo, muitas mentes estão descontroladas. A doença passa a ser espiritual. Mesmo que não tenham contraído a doença, se encontram enfermos da alma. Então, o evangelho é esse lenitivo, é esse remédio, esse cuidado que nós temos que ter com o nosso espírito. E do corpo nós temos a ciência, por benesse divina, né, a minorar os nossos sofrimentos aqui na Terra. Haja visto a bênção da vacina que tem chegando lentamente, mas é o caminho que a misericórdia divina nos oferece para que possamos, se Deus quiser no futuro, erradicar essa doença, enquanto aprendemos muita coisa. Bom, pessoal, mais uma vez, né? Mas é um momento, então, que nós estamos sendo convidados a esse aprendizado da convivência familiar, da proximidade com aqueles que, às vezes, a gente não tinha tanto o contato tão efetivo, né? Então, nós estamos aprendendo muito nessa pandemia a esse cuidado, né? Esses hábitos que, como nos diz Kardec, a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, nós estamos sendo convidados a adquirir, né, novos hábitos através desse aprendizado, que a gente não sabe quanto tempo vai durar, mas que vamos cuidar do nosso corpo e vamos cuidar também do nosso espírito para que nós não fiquemos desarvorados. E nós vamos encerrar nossa fala de hoje com a outra passagem para ilustrar bem aquilo que a gente falou, né? O cristão no mundo, nós temos no Evangelho o homem no mundo, né? E a recomendação dos Espíritos é a seguinte: vivei como os homens de vossa época, como devem viver os homens. Sacrificai as necessidades, mesmo as mais frívolas de cada dia, mas sacrificai com sentimento de pureza que possa santificar os nossos atos, né? Ou seja, nós temos que sacrificar algumas coisas, o que está acontecendo no momento atual, né? Basta reportei todos os atos da vossa vida ao Criador, né, que vô-la deu. Então, tudo que a gente fizer, vamos lembrar de Deus, de alguma forma, buscar essa sintonia, né? Então, a perfeição está na prática da caridade, né? Então, nós temos que, para viver no mundo, a gente não pode esquecer da caridade, a gente deve viver como homens. Acho que deu para a gente refletir. Eu não sei se pegaram o último final, aí a última fala, né, do homem no mundo, mas é justamente a gente viver como pessoas da nossa época, como homens, como a sociedade nos instrui, no plano material, e aqui explicando, para atingir a perfeição, nós estamos aí, com fora da caridade não há salvação. Então, antes que eu caia de novo, eu desejo a todos um bom final de tarde, obrigado pela oportunidade, desculpe as falhas tecnológicas. Mas nós estaremos colocando esse estudo editado no nosso canal, aí depois vocês assistam completinho, sem cortes, entendeu? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade. E vamos viver juntos, né? Vamos fazer essa caminhada nessa oportunidade tão grande que nós temos de estar aqui nessa encarnação. Que Jesus nos abençoe. Oi, Reni, nós te agradecemos, tá? Pelas reflexões. Esses problemas acontecem, cada vez que caía lá, eu via que caiu, ela não aparecia para mim. Mas, né, deu para a gente entender, agora a gente tem que refletir, né, esse ponto para a gente também possa, né, crescer cada dia, né, dar um passo aí à frente que nós estamos precisando. Foi muito talentosa a palestra para a gente, né, eu até falo, para a gente sentir melhor, né, cada palestra dessa que a gente vê, parece que a gente renova, né? O coração da gente fica mais aberto e mais puro.
Muito obrigado. Valeu. Obrigado a vocês pela oportunidade. Um abraço a todos, amigos aí. Para vocês também. Tchau, gente. Tchau. Olha, você fala a frente final para nós? Que possamos elevar nossos pensamentos a Jesus. E nesse momento que estamos aqui juntos em coração, que possamos pegar todas essas palavras que ouvimos nessa tarde e trazer para o nosso coração como dever de casa, para que possamos ter uma semana mais perto de Jesus, acreditando mais, com todo esse estudo que tivemos na fala de Eugênio, para que possa entranhar no nosso coração, para que possamos ser melhor com a gente mesmo, com todos que estão ao nosso redor, com nossos familiares, e que possamos nos fortalecer com essa energia que vibra nesse momento para conosco e para com esse planeta que está vivendo diante de nossos olhos esse caos, mas que Jesus está no meio, está tomando conta e que temos que confiar. Que possamos ter uma ótima semana, que assim seja. Chico Xavier, Chico, homem de fé.